Hoje nós vamos abordar aqui, né, no nosso canal, algo sobre a filosofia de Spinoza, esse filósofo que é tão importante, inclusive tão caro a alguns autores, como por exemplo o próprio Friedrich Nietzsche, né? Tem suas discordâncias, o Nietzsche, com a filosofia de Spinoza. Alguns dizem que é de forma equivocada e etc. Porém, isso não faz de Spinoza menos ou mais importante, né, para a história da filosofia do modo geral. A ideia de bem e mal, né, vai ser, de certa forma, um apontamento inicial que vai ser feito por Spinoza, né, como algo de erroneamente essencializado durante toda a nossa, digamos assim, nosso perfazer da cultura, que vai desaguar posteriormente nisso que nós vamos chamar de modernidade, tão criticada por Nietzsche. Então, erigir de uma ética que se paute, digamos assim, por uma superação dessas perspectivas essencialistas, né, de bem e mal, né, que se pretendem denominar, antagonizar essas noções de bem e mal, né, que se perfazem pelos ideais, que se perfazem pela confusão, digamos assim, que diria Spinoza, né, de uma composição, né, de uma composição que se perfaz a partir de uma determinada abstração que não se coaduna com a única substância existente, ou seja, Deus, ou seja, a natureza, né, e tudo que existe é constituído dessa única substância e possui uma série de variedades que se perfazem a partir dos atributos dessa substância, né? E um desses atributos se perfaz a partir do pensamento, e o pensamento se perfaz a partir de uma determinada representação, e essa representação, por muitas vezes, pode se apartar daquilo que se coaduna com essa corporeidade, ou seja, com esse perfazer existencial que se faz a partir da potencialização da vida e não através da idealização da vida. Então, vou trazer alguns textos aqui, né, para poder tentar demonstrar como é que Spinoza é importante nesse contexto, né, digamos assim, de uma elaboração, de uma nova ética do existir, de uma nova ética da potencialidade, da ética da felicidade que se perfaz a partir dos meios, né? Os meios são as possibilidades, digamos assim, né, de exercer a perfeição da vida a partir da sua potencialidade, não a partir das suas idealizações, não dos seus entremeios, não das suas mediações ontológicas no sentido comum, metafísico, predominantemente, digamos assim, ocidental, que é herdada da tradição, inclusive, cristã, tradição essa que Spinoza, ele mesmo, vai ser apartado. Então, nesse livro aqui, tem alguns comentários, né, que nós vamos fazer algumas leituras, né, para poder contextualizar. A filosofia de Spinoza é uma ética da alegria, da felicidade, no contentamento intelectual e da liberdade individual e política. Na abertura de uma de suas primeiras obras, o Tratado da Emenda do Intelecto, né, ou o Tratado da Reforma do Entendimento, em algumas traduções, Spinoza diz assim: tendo eu visto que todas as coisas de que me arreceava ou temia não continham em si nada de bom nem de mal, senão enquanto o ânimo se deixava falar por elas, decidi, enfim, indagar se existia algo que fosse um bem verdadeiro, comunicável e pelo qual unicamente afastado, tudo mais, o ânimo fosse afetado. Mas ainda, se existia algo que, uma vez encontrado e adquirido, me desse eternamente a fruição de uma alegria contínua e suprema. O escopo do tratado é não apenas buscar os meios para adquirir a força de ânimo, pois somente deste depende a qualidade das coisas desejadas, como ainda esforçar-se, para que muitos também a adquiram. Pois faz parte de minha felicidade compartilhar com os outros o verdadeiro bem e formar uma sociedade tal que a maioria possa chegar a ela facilmente. A afirmação que a felicidade é compartilhar com os outros a fruição do bem é reiterada no Tratado Teológico Político, onde lemos, e aqui eu vou ler o trecho, mas antes eu vou fazer um determinado comentário. Isso tem a ver, quando por muitas vezes, quem tem a oportunidade de acompanhar o canal e sabe que isso é um assunto corriqueiro, né, que permeia aqui o canal, que é a questão, digamos assim, da esquizoanálise, a questão das representações da potencialização de vida, em detrimento dos abarcamentos de significantes que se perfazem, de um modo geral, a partir das nossas relações, né, que media nossas relações inevitavelmente, né, quando, por exemplo, de certa maneira, o próprio Luiz Fugante, né, que a gente já mencionou aqui no canal outras vezes, fala da questão do significante, né, que nem a própria loucura escapa da questão do significante, no sentido de que nós estamos sempre ligados a essa representação ideal que não se perfaz a partir, inclusive,
digamos assim, da potencialidade da vida, da potencialidade do intelecto, e a questão da tratada da reforma do intelecto tem relação com isso também, no sentido de entender mente e corpo como aspectos duais. Porém, a Spinoza admite, em um certo sentido, que a mente ela tem uma determinada característica imaginativa que tende a se afastar, digamos assim, das suas perspectivas, digamos assim, de unidade em detrimento da imanência enquanto possibilidade afirmativa única em detrimento da própria realidade, do mundo existente, né? Eu postei até um trecho, né, em algum momento na nossa página do Instagram do Filosofia para Psicólogos, que denota uma questão nesse sentido, né, sobre Spinoza, né, que fala sobre como, de certa forma, Spinoza não entende o intelecto apartado do corpo, em vários determinados aspectos, né? Porém, existe uma determinada característica que pode nos fazer, pode nos levar, né, digamos assim, a um engodo representativo que desvaloriza a vida, que despotencializa a vida. Trecho esse que Spinoza diz assim: alegria envolve uma transição de uma ideia em minha mente para outra ideia da minha mente, de uma representação do estado corporal para outro estado corporal. Dessa forma, a alegria é fundamentalmente representativa. Da mesma forma para a tristeza. A alegria e a tristeza são dois dos três afetos primários em Spinoza. O outro é o desejo, que no nível mental é simplesmente a tendência da mente esforçando-se para ir de uma ideia ou representação para outra. Portanto, o crucial aspecto do desejo também é representacional. Então, o âmbito do desejo, como estamos acostumados a percebê-lo, né, na nossa sociedade, enquanto essa necessidade de significantes, entendendo o desejo como falta, que precisa ser completada a partir desse ímpeto do desejo que se direciona para esse conjunto de significantes que precisa nos ordenar, né? Nós precisamos ser autorizados, nós precisamos, digamos assim, sempre de uma autorização que nos insira em um determinado contexto. Quando, por exemplo, falam assim, que dó de fulano é excluído. É muito triste sempre ter alguma pessoa excluída de algum âmbito social, de alguma determinada perspectiva. Só que não se trata de uma exclusão ou de uma inclusão em uma perspectiva de significante, mas de uma potencialização da vida que se coloca para além dessas dicotomias, digamos assim, constitutivas ou constituídas, né, de essencialidades de bem e mal. Bem e mal se perfazem aqui em Spinoza de acordo com a potencialidade de agir. E essa potencialidade de agir está ligada a uma potencialidade de existir. E essa potencialidade de existir está constituída de um colocar-se para além da apreensão dos significantes. Ou seja, potência de vida é saber entender a perspectiva dos afetos e como os afetos se relacionam, digamos assim, comigo, né, no momento digamos assim, do acontecimento, e diante desse acontecimento eu saber fazer a leitura dos afetos e diante daquilo que pode elevar a minha potência de agir ou diminuir a minha potência de agir. Então, necessariamente, não existe nada, digamos assim, essencialmente bom e mal, depende do uso que você faz. Então, a filosofia de Spinoza é uma filosofia dos meios, não uma filosofia dos fins. Os meios enquanto, digamos assim, obtenção dessa relação com a imanência, com o acontecimento, né? Então, a ode e a crítica da reforma do intelecto em Spinoza também remonta a algumas questões. Lógico que a sua obra máxima, diante dessa questão, de um modo geral, da representação de Deus, e essa contestação desse Deus originário, né, tradicional, vai se perfazer na ética, né? Mas aqui nós vamos ler alguns outros trechos, né? Aí segue assim próprio Spinoza. A verdadeira felicidade e beatitude do indivíduo consiste unicamente na fruição do bem e não, como é evidente, na glória de ser o único a fruí-lo quando os outros deles são excluídos. Quem se julga mais feliz só porque é o único a ser feliz ou porque é mais afortunado do que outros, ignora a verdadeira felicidade e beatitude. A filosofia spinozana germina nessa busca e a ela se dedica até seu florescimento em sua obra magna, a Ética, como eu já tinha mencionado, né? Em cuja conclusão obtemos e lemos: se o caminho que mostrei conduzir a este estado de plenitude e de contentamento parece muito árduo, pode todavia ser encontrado, e com certeza há de ser árduo, aquilo que muito raramente se encontra. Como seria possível, com efeito, se a salvação estivesse à mão e pudesse encontrar-se sem muito trabalho, que fosse negligenciada por quase todos? Mas tudo que é precioso é tão difícil quanto raro. Essa ética é a verdadeira entrada da filosofia da modernidade, e aqui eu discordo, né, porque de certa forma ela coloca uma modernidade como se houvesse uma... E aqui é o comentário da Marilena Chauí, né? Aqui tem uns comentários da Marilena Chauí, os trechos da Ética de Spinoza, mas o centro é o próprio texto de Spinoza.
Mas aqui ela fala sobre uma verdadeira ética da modernidade e etc. Eu não concordo com isso aqui. Eu acho que existe algo que se coloca para além da questão da modernidade, né? Mas ela tenta reconstituir uma filosofia da modernidade a partir de Spinoza. Eu acho que não é muito adequado fazer isso, mas enfim. Pois se oferece liberada do peso de duas tradições, a da transcendência teológico-religiosa ameaçadora, fundada na ideia de culpa. Isso é muito Nietzsche. E aí você começa a entender por que Nietzsche se aproximou tanto, digamos assim, de Spinoza. Em outros sentidos ele se afastou. Alguns dizem que foi por um mau entendimento da filosofia de Spinoza, que não seria nenhum crime também. Nietzsche era humano, né, demasiadamente humano. Fundada, aí seguimos, né, fundada na ideia de culpa originária e na imagem de um Deus juiz, ou seja, um grande significante, né, que eu estava falando aqui, se perfaz da parte da psicanálise, da esquizoanálise, está dentro da psicanálise, inclusive a esquizoanálise critica isso, né, Édipo, né, como um grande representante. Um dia desses eu estava até conversando com uma amiga minha, disse que ela sonha com a figura de Deus, e ela muitas vezes entende que a figura de Deus é muito próxima à própria figura da mãe dela, e eu disse, isso faz todo sentido, só que eu não tenho como te explicar isso agora, né? Mas faz parte dessa ideia, dessa cadeia de significância, dessa ideia da autorização que nós, de certa forma, sempre estamos delegados a viver perante a vida, né? O próprio âmbito democrático, ele é muito autorizante, né? Para poder fazer parte do âmbito democrático, você tem que sempre estar autorizado a uma determinada autorizado por meio de uma determinada autoridade. Isso não quer dizer que eu esteja, digamos assim, advogando a ideia de democracia, porém a ideia de democracia, abnegando, na verdade, né, dessa ideia de democracia. Porém, essa ideia de democracia está muito ligada a essa ideia de autorização, uma autorização de, digamos assim, um conjunto de significantes que se perfazem como poder. E, de certa forma, você termina, né, se colocando de uma maneira reativa perante a vida. Isso também está em Nietzsche, lá em Genealogia da Moral, né? O que é a questão da moral dos nobres e dos fracos ou dos escravos, naquele contexto fisiopsicológico que Nietzsche coloca, né? Se não, um modo reativo de se colocar perante a vida, de uma moral já pré-estabelecida e que reage, que não cria realidade. Criar realidade não é algo que possa entender-se aqui como algo fútil, mas criar realidade é justamente criar ao se deparar com esse caos dentro de si, identificar o caos fora de si e criar uma coesão que possa entender o fluxo do acontecimento em detrimento da potencialização de agir, a potencialização de vida que se relaciona com essa não essencialização da própria felicidade ou da própria tristeza a partir das relações particulares, das relações dos afetos, né? Então não existe algo essencialmente bom e essencialmente ruim. Existem os meios das relações que são os definidores desses entremeios relacionais da potência de agir em detrimento da felicidade ou da tristeza, do bem e do mal, do bom e do ruim. Então, para além do bem e mal, é justamente encontrar esses meios, né? Tem muito a ver com Nietzsche isso. E aí, seguindo no texto, para finalizar, e da normatividade moral fundada na heteronímia do agente, uma vez que este, para ser moralmente virtuoso, deve submeter-se a fins e valores externos não definidos por ele ou pelos meios, referente ao que tinha colocado aqui exatamente. Então, com efeito, a tradição teológico-religiosa concebe o homem como um ser decaído em decorrência de uma falta originária. Sempre dessa questão do desejo como falta, mais uma vez, aqui em detrimento do significante, essa autorização dos significantes, em detrimento da fazer parte. Né? Você é excluído, então você tem que ser autorizado a voltar a fazer parte do contexto democrático, do contexto social, do contexto de normalidade psicológica da sociedade que determina como normalidade. Né? Você vai ao psicólogo para poder voltar à normalidade, né? E aí não é um problema só exclusivamente da psicologia, né? Mas a psicologia ela tem que se criticar a partir desses parâmetros, mais Spinoza, né, da psicologia, e o próprio Nietzsche também, por que não? Para poder a gente fazer a psicologia alcançar outros patamares. Não quer dizer que a psicologia tem que ser descartada. Longe disso, né? Quando, usando o seu livre-arbítrio, transgrediu os mandamentos divinos, né? Assim, a primeira manifestação de nossa liberdade foi o pecado, e com ele a culpa. Colocando-se em contradição. No prefácio, a parte 3 da Ética de Spinoza, escreve: quase todos que escreveram sobre os afetos e a maneira de viver dos homens parecem tratar não de coisas naturais, que seguem as leis comuns da natureza, e aqui ele entende natureza nesses parâmetros, no parâmetro dos afetos, né? Mas de coisas que estão fora da natureza, parece antes conceber o homem na natureza, qual um império. Pois creem que o homem mais perturba do que segue a ordem da natureza, que possui potência absoluta sobre suas ações e que não é determinada por nenhum outro que ele próprio. Ademais, atribuem a causa da impotência e inconstância humanas, não a potência comum da natureza,
mas a não ser que vício da natureza humana, a qual, por isso, lamentam, ridicularizam, desprezam, ou que os mais das vezes acontece, amaldiçoam, e aquele que sabe mais argota ou eloquentemente escarnecer a impotência da mente humana é tido como divino. É engraçado, né, porque de certa forma Spinoza antecipa uma questão que vai aparecer lá em Nietzsche, que é justamente essa questão da responsabilidade, né, da responsabilidade que está ligada a essa noção do livre-arbítrio, que aparece lá em Genealogia da Moral, essa coisa da consciência, né, da consciência que se perfaz a partir da relação, digamos assim, em certos aspectos econômicos, né, da ideia de dívida, né? Então, você é responsável, você tem que compensar através, digamos assim, de um aspecto reativo que vai se tornar compensatório, que vai castigá-lo, que vai fazer com que você me pague essa dívida e, de certa forma, reitera esse modo reativo de existir, inclusive vai perpassar o próprio direito, as próprias ações penais, inclusive o próprio modo de existir, digamos assim, de populações carentes, no qual são submetidas a um modo de existir carente dessa potencialidade ou dessa potencialização de vida e são responsabilizados, digamos assim, por estarem inseridos a uma resposta reativa dentro do contexto social no qual eles vivem, que se pautam por esse modo de existir. Não existe uma reeducação fisiopsicológica ou uma reeducação a partir dos afetos, de tentar reestruturar essas pessoas a partir do novo modo de existir, criando realidades, se relacionando com essa perspectiva, se colocando para além dos significantes, se colocando para além do desejo como falta, né? Então, sempre há a ideia de punição, né? Sempre há a ideia de responsabilidade. Não que as pessoas não devam ser responsabilizadas, em certa medida, por suas ações, mas existe um limite, né, de determinação que se perfaz a partir da relação com os significantes, nesse sentido que poderia ser superado e trazer novas perspectivas de normativas ou de noções de responsabilidade para com essa relação dos afetos, né? Potência de agir, elevação da potência de agir, diminuição da potência de agir, poderia ser uma proposta, uma nova proposta, para erigir um novo modo relacional, moral e ético de se estabelecer para com nossa sociedade, para com nossas propostas de reestruturação social, né? Ou de resgate de determinadas posturas do âmbito social, dentro da própria prática da psicologia social, do próprio direito e dos aspectos supostamente de correção, né, de um escopo social que se perfaz a partir de uma tentativa de trazer uma mínima harmonia de convivência, mas que se pauta em parâmetros que, na verdade, causam essas divergências, entendendo sempre esse âmbito da autorização do significante, que apreende um modo relacional perante uma reatividade, sempre um ressentimento no modo de existir. Então, acho que Spinoza é muito importante nesse sentido, né? As nossas normativas sociais são sempre estabelecidas, como diz aqui no próprio texto, né? De uma tradição normativa que submete a ética a imagens de coisas boas e mais em si mesmas, né? E que faz com que, de certa forma, quando eu não me encaixe, eu me torne um reagente, que eu me torne excluído daquele âmbito. Para poder me inserir novamente, eu tenho que segurar na mão do significante para poder me inserir, para poder ser resgatado por toda essa retroalimentação social, né, que se perfaz a partir de todas essas problemáticas de essência do bem e do mal. Então esse foi o vídeo de hoje, tá? Sobre uma pincelada aqui sobre Spinoza. Se curtiu o vídeo, deixa teu comentário, tá? Deixa teu like, deixa a tua crítica, tá? Nosso Pix, nosso Apoia-se, segue na descrição, ajudar o canal é importante, né? E posteriormente a gente volta com mais Spinoza, né? Que dá muito pano para manga, é um filósofo extremamente importante, não só para Nietzsche, mas para a própria psicologia. Vem aí uma live que nós vamos fazer em especial, digamos assim, esse tipo de filosofia da imanência, né? Spinoza, Nietzsche, Bergson, né? Intelectuais como Fugante, que valorizam muito essas questões, né? E essa sexta, a próxima, tá? E no mais, deixa teu like, compartilha, tá? E agradeço até o próximo vídeo do Gap Filosófico.